Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rodrigo, estou aí para mais um dia de estudos deste nosso grande livro A Caminho da Luz, tá certo? Como sempre digo, estamos a caminho da luz. A cada momento que passa, a gente evolui mais um pouco. Com a evolução, né, nós vamos sempre em direção à luz, saindo ali das trevas, né, da escuridão, indo em direção à luz. Lembrando que mesmo tendo conhecimento disso, né, a gente não tem que renegar, né, a treva que existe dentro da gente, porque tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu fui, me transformou no que eu sou hoje, tá certo? Então, sim, aceite as trevas que existem dentro de você, não renegue elas, tá? Aceite elas. E isso vai fazer com que você cresça ainda mais, tá bom? Aceite aquilo que você faz de errado, aquilo que você pensa de errado. Aceite os sentimentos ruins que existem dentro de você, tá? Porque aceitando isso, você consegue ter plena noção de quem você é, de quem você foi. Sabendo quem você foi, a gente consegue ter noção de quem queremos ser, tá bom? A gente, às vezes, né, não quer aceitar, né, sentimento ruim, sentimento de inveja, de raiva, de ódio, de fúria, angústia, tristeza. Isso acontece com a gente, tá? Somos seres humanos, somos seres emocionais. Quando a gente aceita isso, a gente aprende a curar isso, tá? Renegar não é o melhor caminho, tá? Negar não é o melhor caminho. É aceitar e ter resiliência de que somos seres imperfeitos e queremos nos melhorar. Aí sim a gente consegue transformar, né, esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento, né, para que nós consigamos nos melhorar, como eu sempre digo, de pouquinho em pouquinho a cada dia que se passa, tá bom? Lição de agora é os nórdicos e os mediterrânicos. O fenômeno das trocas e os primeiros impulsos comerciais levantam, todavia, longa série de barreira entre as relações desses povos. De um lado estavam os nórdicos e de outro permaneciam os mediterrânicos, em luta acérrima e constante. Aí já a gente já começa a delimitar, né, regiões, delimitar povos, né? A gente já começa a entender o que de onde, né, se iniciam aí, de onde se inicia aquele sentimento fraticida, né, de guerra, de ódio, né, independente do motivo. Porque aqui no planeta Terra, uma pessoa mata a outra pela mínima coisa possível, tá bom? Então, naquela época a gente já começa a perceber esses embates fraticidos, né, como diz aí em outras lições. A rivalidade acende nessas duas facções os fogos da guerra, sob os céus tranquilos do velho mundo. Uns e outros empunham as armas primitivas para as lutas de extermínio e destruição das hostes inimigas, e a linha divisória dos litigantes se alonga justamente no local onde hoje se traçam os limites da França e da Alemanha contemporâneas. Olha aí aonde começou o embate dessas nações, né? Lá na época dos árias, né? Lá quando a Europa estava começando a ser povoada. Então, ali, né, na fronteira entre França e Alemanha, já começavam aí esses embates, né? Já começavam aí alguns pequenos focos, né, de luta, né? Não era uma guerra, né,
em si como a gente vê hoje, né? Uma nação contra a outra, né? Mas eram já povos, né, em alguns locais que estavam estabelecidos numa região e começavam a lutar com povos de outra região, tá? E aí o motivo? Por exemplo, né, um motivo que, na minha humilde opinião, é banal, né? Porque o tamanho do planeta que a gente tem hoje, né, tem espaço para todo mundo, mas terras, né? Terras já eram já era, né? A posse de terra, né? Já era um motivo grande aí para uma tribo, né? Porque era assim que eram classificados ali, já querer eliminar a outra, tá certo? É como se explica essa intensidade de aversão racial entre duas nações, contadas entre as mais progressistas e operosas do planeta. Tal situação psicológica entre ambas haveria de tornar-se em fatalidade histórica, oriunda dos atritos entre o germanismo e a latinidade, nas épocas primitivas. Então, o que eu entendo de germanismo, né? Pessoas, acredito eu aqui, que de uma classe étnica, né? De uma pele mais clara, né? Com uma linguagem X, e latinidade, uma pessoa de uma pele mais direcionada para uma cor parda, né? E com uma linguagem Y, tá? Então, aquilo ali nas épocas primitivas, a gente já tinha aí essas diferenças. E com certeza essas diferenças eram programadas sim pela espiritualidade. Por quê? Para o homem aprender a conviver com o seu semelhante que tinham características diferentes, porque todos somos iguais, mas temos características diferentes, cor da pele, linguagem, tá certo? Tudo isso são diferenças pontuais do mesmo ser e causa guerra, né? Para ver o quanto a gente é ignorante. O que não justifica, porém, é a perpetuação dessas animosidades do curso do tempo. Com certeza, para que ficar levando isso para frente, como a gente vê até hoje? Até nos dias de hoje, a gente consegue perceber guerras e guerras e guerras, embates, morte por cima, né, de tudo isso sendo perpetuado, nossa, agora a palavra foi complicada, hein? Mas tendo a perpetuação do tempo. Ficou bonito agora. Pelo que se impõe como imperativo constante a concentração de todos os pensamentos no objetivo da fraternidade geral. É aquilo que eu disse, né? O objetivo é fraternidade geral, é conseguir conviver com seu semelhante que tem características diferentes, que tem pensamentos diferentes, né? Mas que tem características físicas diferentes, que tem características linguísticas diferentes, que tem pensamento diferente, que tem um tipo de raciocínio diferente, tá bom? Mas a gente tem que aprender a conviver. A gente tem que aprender a amar o nosso semelhante que tem algumas características pontuais que não são as mesmas que as nossas. E isso, infelizmente, hoje em dia causa guerra. Tá bom? Então, desde aquela época a gente consegue ver essa diferença, né? Essa neura, né? Essa vontade de guerrear por nada, tá? E hoje é a mesma coisa. A gente vê que a gente não melhorou muita coisa, né? A gente vê que continua, infelizmente, a mesma coisa, tá bom? E aí, vamos parar para pensar. Seres que já 10, né, 12, 15 mil anos atrás estavam aí guerreando por diferenças étnicas e estão aí até hoje brigando por diferenças étnicas, merecem estar aqui? Merecem continuar na Terra?
ou tem que ir realmente para outro planeta para continuar essas brigas lá. Ou seja, né, ir lá para mudar isso, né? Ir lá para tentar melhorar um pouco mais isso aí, tá certo? Eu estava vendo aí alguns podcasts, né, de pessoas que entendem bem do assunto e dizendo que sim, existem exilados de capela que estão aqui até hoje, cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas e serão exilados da Terra. Foi exilado de capela, vai ser exilado da Terra. Aí, né, tem gente que fala para onde que está indo, né, Quiron, não sei se é isso mesmo. Aí pensou ser exilado de Quiron daqui também há 20 mil anos? É muito atraso, né, mental, né, muito atraso mental, psicológico, né, espiritual, né? A gente tem que tentar melhorar a cada dia, né? Se a gente está vendo que eu tenho tal atitude para tal situação e isso não vem dando certo, nada melhor do que eu mudar, nada melhor do que eu conseguir passar por cima daquele tipo de mentalidade e melhorar como pessoa, tá? Mas aí vai de cada um, né? Vai de cada pessoa, tá? Pessoal, muito obrigado. Mais um dia, que Deus abençoe, tá? E vamos pro próximo. Gratidão.